Olá, meu povo! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma semana de cálculo numérico. Você está aqui, você vai ser recompensado com muito conhecimento, é isso? Não sei, talvez, mas a ideia é que nesta semana nós aprendamos sobre o método do ponto fixo, certo? Esse aqui é base para um dos mais legais que a gente conhece, que é o método de Newton. Então, vamos entender primeiro como é que funciona a estrutura desse troço aqui em particular. E aí, na outra semana, a gente vai para o método do ponto fixo, ou do método de Newton, beleza? Mas por enquanto é ponto fixo. Vamos lá. Você que já está programando tudo, né, cara, fazendo as paradas tudo lá, já deve estar contente e feliz, vai aprender mais um negócio agora. Então esses slides aqui, eles estão divididos entre as iterações de ponto fixo. Vamos fazer uns exemplos, vamos tratar da convergência. Não sei se isso aqui vai ser a melhor das ideias não, mas a gente vai tentar, certo? E por último tem o algoritmo para o método do ponto fixo, que eu fiz, mas não fiz, deixei, não deixei, vou tentar olhar, se der certo a gente faz, se não der a gente se vira depois para fazer, beleza? Vamos aqui então. O conteúdo agora é baseado no livro do Chapra, né? Métodos numéricos para a engenharia. Aí você vem, professor, meu curso é outro, professor, eu não faço engenharia. Não tem problema. Aqui foi o lugar que eu encontrei de uma forma mais, vamos dizer, orgânica, que está explicada esse conteúdo, este método, certo? Vamos para frente. Primeira coisa é, o que diabos eu quero dizer quando eu digo ponto fixo, né? Você pensa, ponto fixo, o que é fixo? É uma constante, né? Constantes são fixas, né? Mas o x ainda varia. Então, um ponto fixo é fixo mesmo. A gente vai testar isso para uma função, certo? Então, para definir, ó, x0 ele vai ser um ponto fixo se o f de x0 é igual ao próprio x0. Tranquilão? Então, se você tem que o f de x0 dê o próprio x0, você vai ter um ponto fixo, né? A gente pode pensar aí depois nas condições para que exista um ponto fixo e tal, mas a ideia é essa daqui. Então, por exemplo, ó, se você tem lá aqui, né, 2, aí você calcula o f de 2 e dá 2 também, cara, né? Isso aqui fosse igual ao f... Eita, pera, calma. Eita! Isso aqui fosse o f de 2, então o 2 é um ponto fixo para essa função aqui. Belezura? Depois a gente vai entrar um pouquinho mais nos detalhes aí de quando tem um ponto fixo, quando não tem, para tentar resolver um pouco mais da vida. Mas não se preocupe com isso agora. Entenda primeiro que o ponto é fixo se o valor da função é igual ao próprio ponto. Belezura? Como é que a gente vai fazer um método baseado nessa coisa e quanto que esse método vai conseguir aproximar a raiz? Certo? Então, vamos tentar responder essas questões ao longo dos vídeos aqui para esta querida semana. Vamos lá! Como que a gente vai fazer esse método que é chamado de iteração de ponto fixo? Ele é uma nova forma de escrever a equação da raiz, certo? Então, suponha que a gente está atrás da raiz da função f. Geralmente a gente escreve desse jeito, né? E aí a gente encontra lá, né? Isso aqui é zero se somente se o x é psi, né? Ei, ficou feio, olha. Poxa, tá melhorando. É porque a curvinha de baixo é maior do que a curvinha de cima, né? Então, essa aqui é a raiz, né? Bonitinho, que a gente já fez lá no método da bissecção e tal. Então, ó, na iteração de ponto fixo, ao invés de olhar para esta equação aqui, a gente isola um x e escreve isso daqui. Então, ó, f de x vai ser igual a zero se somente se x for igual a alguma coisa, certo? Então, olha para cá, né? Aqui a gente tem um se e somente se. Isso indica o quê? Que é a mesma coisa, tu achar o ponto fixo para esse lado ou achar a raiz desse lado.
Tranquilão? Aí tá, então o que acontece? A equação de ponto fixo é baseada nessa daqui, certo? Então esse troço aqui está definido com esse troço aqui, certo? Então vamos fazer uns exemplos para a gente olhar, né? Por exemplo aqui, ó, suponha que você tem essa equação, x² menos 2x mais 3 igual a 0. Então eu posso escrever ela na forma de ponto fixo, como sendo x, isolei esse x aqui, ó. Passo isso daqui para cá, 2x, passo o 2 dividindo, aí fica x vai ser igual a x² mais 3 sobre 2. E aí o que acontece? Na hora que você encontrar esse ponto fixo daqui, que satisfaz isso, que aí aqui a gente, olha só, né? Isso daqui que é a g de x, né? Então o que você pode pensar? Então, o ponto fixo de g de x é a raiz de f de x, que vai ser qual? O ponto fixo é x igual a si, né? Tem que lembrar disso aqui, porque senão às vezes você fica olhando, gente, mas por que eu tô fazendo isso, cara? O que é isso? Outra equação aqui, considera essa aqui agora, cosseno de x é igual a 0. Como é que transforma ela numa equação de ponto fixo? Soma x dos dois lados, olha lá, ó, ficou bonitona, né? Olha aí que maravilha, certo? Então é encontrar, de novo, olha, o ponto fixo, né, de x mais cosseno x é o mesmo que determinar a raiz. Cosseno de x igual a 0. Tranquilão? De boa? Então, né, você está se perguntando aí, para que diabos fazer isso? Essas equações aqui, ó, elas trazem uma forma que a gente chama, né, iterativa, por quê? Quando você calcula essa função g, né, para um ponto inicial, esse valor vai te dar o valor do próximo x. Olha aí. Aí você vai usar esse x que você calculou de novo na g. Entendeu? Ó? Então ela é utilizada para prever uma nova aproximação para a raiz dada uma aproximação inicial. Por exemplo, aqui, ó, se xk é uma aproximação inicial, a próxima aproximação, que é a aproximação sucessiva, xk mais 1 vai ser o quê? O g de xk. Né? Por quê? Por causa da equação do ponto fixo. Ó. A esperança é que a solução aqui será o ponto fixo. Então, se eu partir de algum ponto inicial, na hora que eu calcular aqui o valor dessa g de xk, esse g de xk fica igual a este x, que a gente pode utilizar para a próxima iteração. Então, é como se fosse uma composição de funções várias e várias vezes, né? Certo? E aí você teria aqui, ó, o g de x, o xk mais 2 seria o g de xk mais 1. E o g de xk mais 1 é o g da g de xk. Certo? Então você vai... É um método simples. Você vai calculando a função várias e várias vezes na esperança de que vai aproximar. Certo? E a esperança é qual, né? Que o método, alguma hora de tanto você calcular isso daqui e ficar virando esse novo x, a esperança é que isso vá para o ponto fixo, porque, né, a equação é essa e em algum ponto fique próximo do ponto fixo. Ficando próximo do ponto fixo, esse xk que você vai determinar vai ser a aproximação da equação original, que era encontrar a raiz do f de x igual a 0. Belezura? Então, aqui é só para lembrar, né? Só umas observações. Esta equação aqui vem desta. Esse método que a gente vai usar, ele é
conhecido como método aberto, porque não depende de fixar um intervalo primeiro. Então essa é uma das grandes diferenças para o método da bisseção, por exemplo, que o da bisseção você fixa um intervalo, né? Você vai procurar a raiz ali. Esse aqui não, você começa de um ponto e fala, meu irmão, segue tua vida aí, procura, entendeu? Se você encontrar, você me avisa. Eu botei aqui, né? Às vezes dá certo, às vezes não, né? E a gente vai estar interessado em descobrir quando que não dá certo. Tá bom? Para isso a gente vai começar com alguns exemplos nessa ideia aqui, né? De fazer o x, o próximo x, ser o g do x anterior. Belezura? Então, vou parar o vídeo por aqui, porque os próximos vão ser com os exemplos. Tá certo? Um abraço e já clica logo no outro aí, tá bom? Até mais.